Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para a realização da audiência de hoje. Nada mais é do que uma continuidade à revisão do plano diretor do município de União da Vitória. Devido ao período eleitoral e para garantir uma audiência mais ordenada, não haverá espaço para questionamentos verbais, pois a audiência pública tem caráter técnico e comunitário, sem implicações políticas de modo algum. Então, uma boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Dá para ouvir bem aí no fundo? Então, só a parte ali que ele comentou, a parte das perguntas, vai ter uma folha que vai estar passando para vocês. Vocês podem colocar o nome e as dúvidas e as perguntas na folha. Ao final da apresentação, nós leremos todas as perguntas e responderemos. Com base nas contribuições da comunidade e das entidades de classe, os parâmetros urbanísticos apresentados na audiência, que foi realizada no dia 8 de agosto de 2023, foram todos revisados. Acatamos as sugestões para que a legislação do município de União da Vitória se aproxime daquela de Porto União, considerando que, apesar de serem cidades irmãs, União da Vitória apresenta particularidades com as áreas afetadas por enchentes recorrentes, que diferenciam nosso crescimento urbanístico. Eu vou abrir a outra tabela, fica melhor de vocês verem. Essa foi a parte que teve o questionamento na nossa última audiência, referente aos parâmetros. Então, os parâmetros, eles ficaram bem semelhantes ao de Porto União, como vocês podem ter analisado no site. Então, esse aqui eu acredito que não tenha dúvida, mas eu vou abrir aqui a outra que tem uma melhor visualização. Conseguem enxergar? Então, esse ficou bem próximo ao de Porto União, até alguns itens, até alguns parâmetros do União da Vitória, eles permitem até uma quantidade maior do que o de Porto União. Então, como todos já devem ter visto no material disponibilizado, vai ter a zona de uso e ocupação orientada, que isso eu acredito que seja uma dúvida de vários da população, que é uma área que está acima da cota 746 e abaixo da 748, 74782, que, por exemplo, hoje, onde tem muitas dúvidas ali, vamos dizer, no Fazio, no São Bernardo, onde vai ser permitido tanto a regularização, que hoje a gente tem mais de 4.000 unidades que não podem ser regularizadas, como também vai ser permitida novas construções, desde que respeitada a cota de soleira 74782, que é a recorrência de enchente de 25 anos. Como que vai ser feito isso? Através de aterros ou pilotis, ou, por exemplo, um sobrado, que vai ter, por exemplo, a garagem, e a parte de uso contínuo na parte de cima, na cota 74782. Esse era um questionamento e uma dúvida que teve de vários moradores. A parte da zona central e da zona estrutural, a zona central, até depois eu vou passar no mapa, a zona estrutural ela é formada pela parte da Abilon e da Marechal Deodoro. Ela vai seguir parâmetros semelhantes à zona central, e ela vai ajudar a ordenar o crescimento da cidade para locais que já possuem infraestrutura. Por exemplo, vai permitir uma taxa de ocupação maior e um coeficiente de aproveitamento maior, por exemplo, na Abilon e na Paula Freitas, que são locais de crescimento e não tem risco de enchentes na cidade, bem como a Marechal Deodoro. Também, referente à última audiência, teve alguns questionamentos e algumas correções que foram necessárias devido ao mapa apresentado.
Por exemplo, no zoneamento urbano, teve algumas alterações ali, principalmente em caso de sobreposição do shapefile, e alguns itens que foram corrigidos também durante a audiência, e outros por determinação do Ministério Público e do CEMADEM, que monitora as áreas de risco no município. Eu vou só mostrar brevemente as áreas que foram alteradas. Então, no canto inferior esquerdo aqui, teve uma solicitação por já ser uma área... Deixa eu melhorar o zoom aqui, só um minuto. Aqui já tinha uma solicitação anterior, e também foi discutida na última audiência. Era uma área que já tem empresas, então ela foi delimitada para a zona industrial, zona de serviços 1, perdão. Aqui, devido às solicitações do MP e do CEMADEM, que são áreas com risco de desmoronamento de massa, então é uma área que vai ter zona de restrição físico-natural. Aqui na parte próxima a Braulina Pigato, tinha uma sobreposição de arquivos também, então estava tudo como se estivesse em zona de interesse social. Então, isso aí até foi questionado na última audiência, então foi corrigido o arquivo para ficar zona residencial 2. A mesma situação teve protocolos e solicitação da comunidade para que essa parte que está como zona de interesse 2, contígua à zona de interesse 1, aqui, que é o Grino Massinhã, ela seja zona residencial 2 também. Bem como essa parte aqui próximo a Leandro Musolon, que ela está classificada como zona residencial 3, pela proximidade dela com asfalto, com infraestrutura, ela também teve uma solicitação para mudar para a zona residencial 2, já por essa proximidade com a Leandro Musolon, com o zoneamento ao lado também, ser ZR2, e pela infraestrutura existente. Teve uma questão também que foi encontrada pelo Cadastro Técnico Municipal, que o IBGE estava usando uma linha de perímetro que confrontava com Porto Vitória, que estava no local errado. Então, esse item também foi corrigido. O mapa anterior do IBGE ele considerava que onde estava o cursor, que a divisa com Porto Vitória, seria o Rio Iguaçu, mas o correto é essa linha tracejada que está aqui. Então, essa foi outra alteração que teve no mapa do perímetro urbano. Todo o material referente à revisão do plano diretor, que está sendo aqui apresentado, todo ele está disponível no site da Prefeitura Municipal de Nanda Vitória e facilitando, assim, o acesso por todos que desejarem dele visualizar. Dado o conteúdo extenso, né, então, está todo acessível publicamente, não há necessidade aí da leitura de um por um, tanto das minutas como da própria legislação em si, atinente ao plano diretor. A lei do plano diretor e complementares deverão ser constantemente fiscalizadas, não só pelo Poder Legislativo, pelo próprio Poder Executivo, pelo Ministério Público, mas principalmente pela coletividade, pelos munícipes. Com o monitoramento sendo constante, gente, para, no caso de um município seguir novos rumos, seguir novos horizontes, a revisão possa ser
facilmente realizado, seguindo as exigências do Estatuto das Cidades, discussão com a comunidade e apresentação em audiência pública, sendo que o plano deve ser revisado no máximo a cada 10 anos. Tá? Só para deixar claro, então, ele deve ser revisado a cada 10 anos, mas não quer dizer que, se tiver uma demanda da comunidade, que seja visto, por exemplo, que uma área que, por exemplo, tinha vocação para ser residencial passa a ser industrial, uma área que tinha vocação para ser industrial passa a ser residencial, o plano é algo que está em constante movimento, ele não é algo para a gente mexer nele agora e só lembrar dele em 2034. Por isso que é importante que todos tenham conhecimento dele, todos participem, e, em caso de ser necessário fazer alterações, é possível. O plano está em constante movimento, ele tem que se adequar à cidade. Então, se a cidade, por exemplo, ter, como ele falou ali, um novo rumo, ou definir que vai ter um novo ramo industrial, ou vai ter um novo tipo de atividade e vai ter que criar um novo zoneamento, ou ter um novo zoneamento, desde que passe pelo que solicita o Estatuto das Cidades, desde que tenha publicidade, que tenha audiência pública, o plano diretor e as leis complementares elas podem ser revisadas. Então, quais são os próximos passos? Hoje a gente está apresentando. Todas essas minutas das leis elas já estão disponíveis há mais de 20 dias no site. Foi publicado o convite, foi comunicado nas redes, não pôde ser comunicado na página oficial da Prefeitura por causa do período eleitoral. Então, hoje a gente faz essa apresentação para vocês. Vai ter, no final, ali, o espaço ali para o questionamento e para a dúvida de vocês. E, após isso, vai ser encaminhado todas as minutas para, sim, a aprovação final ali pela Câmara de Vereadores. Agora eu vou abrir a parte para as dúvidas e as perguntas que estão passando ali para quem... Acredito que... Não sei se já tem alguém, se a gente já pode ler alguma pergunta. Pergunta: será permitida a construção de condomínio horizontal na zona ZR2? Ele mandou ver o artigo 30 e o quadro 2, uso e ocupação do solo. Eu vou abrir direto na lei para ficar melhor a visualização por todos. Então, ele pediu para citar. O artigo 30 fala o seguinte: a zona residencial 2 corresponde às áreas urbanas destinadas ao uso predominantemente residencial, de baixa densidade e voltadas à promoção da ocupação habitacional unifamiliar, de acordo com a infraestrutura implantada. E, abrindo o quadro para o setor ZR2, vai ser permitido até 4 pavimentos.
taxa de ocupação 1,3%, taxa de ocupação e de base 60%. Era essa a dúvida? Era essa a dúvida, Eduardo? O artigo 32 é de ZIS, não de Zona Residencial 2. O da Zona Residencial 2 é o artigo 30, que está aqui na tela. A Zona Residencial 3 corresponde à área destinada... Nele vai ter As ZR3 são áreas onde ainda não tem uma infraestrutura avançada no município. Não é voltada para a verticalização. Condomínio horizontal vai seguir para a vertical, ela não é permitido. Para o horizontal, ela vai ter que seguir os parâmetros mínimos do lote. Por exemplo, se você for fazer um condomínio, ele vai ter que ter 50%, cada lote vai ter que ter pelo menos 50% do zoneamento. Por exemplo, se é 300, cada lote vai ter que ter 150. Isso? Então, a segunda... Está aqui reiterando o pedido dos itens formulados pela Associação dos Engenheiros, que é do artigo 30, né? Uhum. É isso daí. Tem outra pergunta. Então, a outra pergunta aqui é do Rafael Malucelli, presidente da IAV. Ele pediu para a gente responder aqui que eles apresentaram um anexo da Associação dos Engenheiros. Como são um item extenso, o ideal é que ele seja revisto por toda a comissão, ou seja, pela equipe técnica municipal, pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal e o grupo de acompanhamento. Mas eu já vou dar uma adiantada aqui. O primeiro item que eles falam é relacionado às vagas de estacionamento, relacionado aos artigos 120 e 121. Como proposta da IAV, eles estão citando, para edificação de natureza residencial, uma vaga por unidade. Eu vou passar pela equipe técnica, mas eu vejo que uma vaga por unidade é bem racional para o nosso tamanho da cidade e pela quantidade de veículos. Eu acho, vai ser discutido com a equipe técnica, mas eu acho que é algo bem opinado pela Associação dos Engenheiros. O segundo item apresentado por eles aqui seria a proposição para a edificação destinada à atividade não residencial, uma vaga para cada 150 metros de área acessível ao público. O que estava na legislação anterior e o que está na proposta, ela é uma vaga para cada 40 metros quadrados de área útil. Como o Porto União também está fazendo alteração nessa quantidade, e a gente até falou no começo em talvez as cidades seguirem o mesmo caminho, eu acredito que pode ser discutido isso pela equipe técnica e pelos conselhos, para seguir algo realmente parecido com o Porto União. O Porto União, se não me engano, ficou uma vaga para cada 150 metros. O terceiro item que eles apresentaram aqui, quanto à regularização de obras de execução. Eu vou ler até a parte que eles comentaram. Eles citam que existem muitas construções irregulares, motivos de grande limitação impostas pela lei de 2012. Eles apresentam aqui que nos artigos 186 e 187, só que esses já são para itens que não atendem ao parâmetro urbanístico, que não necessariamente regularização de obras. Que é importante a gente deixar bem separado o que é regularização de obra e a regularização dos itens que não atendem aos parâmetros urbanísticos. Hoje, por exemplo, só para ter um exemplo para todos, se tivesse uma construção irregular, a pessoa que construiu uma casa de 60 metros quadrados e a pessoa que construiu, por exemplo, um prédio, pagavam os mesmos aproximadamente R$ 1.200 de multa. Hoje, a parte da regularização, atendendo aos parâmetros urbanísticos,
ela vai ser proporcional ao metro quadrado. Por exemplo, uma casa de 90 metros quadrados seria R$ 250, que é um valor fixo, mais R$ 5,00 o metro quadrado. Ou seja, a regularização, atendendo aos parâmetros urbanísticos de uma casa de 90 metros quadrados, seria R$ 700, que é até menos do que é hoje. Porque o que acontece? Hoje vai ter uma compensação que os imóveis maiores, os que têm mais área, vão pagar mais, o que é justo. Do terceiro item que eles apresentam aqui, a regularização de obras, sobre obras em andamento. Eu entendo aqui que seria justo, realmente, a parte da regularização, de ser regularizadas as obras que já foram iniciadas. Como foi citado ali, desde que, claro, apresentem os documentos comprobatórios que ela foi realmente iniciada até a aprovação da lei, como a RT, CND, CNO, imagem de satélite, ART, projeto aprovado. Agora, quanto à questão das compensações financeiras, ela entra até no item, como eu já falei anteriormente, ela vai ter que ser analisada junto por todo o conselho, por toda a equipe técnica. Aqui, deixa eu ver se tem uma proposição deles. Então, só para ficar claro, essas contrapartidas financeiras que vão ser na regularização de obras, elas só vão se enquadrar para aquelas construções já construídas que elas excederam, por exemplo, taxa de ocupação, recuo, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação. Se a construção ela respeitou os parâmetros, ela vai pagar aquele valor mais baixo que eu citei ali, que é até mais baixo do que é hoje, do que é da regularização. Agora, para a regularização de imóveis que excederam essa taxa, é um valor diferenciado também, por número de itens que ela não atendeu ao código e pela metragem quadrada que ela excedeu. Aqui, como sugestão da EAV, eles pediram para fazer a alteração ali do acréscimo da área de taxa de ocupação por uma porcentagem, limitada a 5 vezes 1/3 do salário mínimo. Então, se você construir, por exemplo, 50% a mais, eles estão dizendo que para você, por exemplo, o CUB... Eles estão dizendo que, no caso de uma taxa de ocupação exceder os 50%, o valor máximo seria 3.800 de multa. Ao coeficiente de aproveitamento, também voltado ao CUB. É um valor bem diferente ao que estava apresentado na lei. Então, esse é um item que vai ter que ser analisado junto à equipe técnica e aos conselhos. Eu não sei se... Tem mais alguma pergunta? Tem. Patrícia Bilinski. Na lei de parcelamento, no artigo 12, fala-se que o loteamento fechado possui acesso restrito, exceto as forças policiais, bombeiros, etc. No entanto, de acordo com a Lei 6.766, de 79, não se pode impedir acesso de pedestres ou condutores. O acesso é regulamentado por lei municipal. No entanto, não se encontrou referência a isto na lei de parcelamento. Esse item até a gente vai ter que analisar melhor ali a parte da dilação, mas esse era um item que já estava previsto como anterior. Os loteamentos fechados, eles não podem ser limitar, por exemplo, à polícia, às forças policiais. Agora, se ele for fechado, ele pode limitar as pessoas. Esse a gente vai conferir a informação para repassar melhor para você. Patrícia? Também da Patrícia, de que maneira as novas ZREs, né? ZREs poderão ser implementadas no município para além das indicadas na lei?
Hoje, ela permite que também as EIs também podem ser definidas por decreto. Para essa análise inicial, você deve ter visto até, Patrícia, foi voltado primeiro para os grandes vazios urbanos. Mas nada impede que algum daqueles vazios que não estão marcados tanto na lei de ocupação como naquela primeira legislação lá que aprova o plano diretor, em ser criadas novas EIs. Só há uma diferenciação ali da ZEI1 e da ZEI2. A ZEI1 já são os locais que já têm as construções, já têm as casas e vão ser regularizadas pela regularização fundiária. A ZEI2 são novos empreendimentos voltados a interesse social. Também da Patrícia, as características de saturação da água do solo na parte das ZEIs 2 foram consideradas em sua delimitação? Patrícia, para cada empreendimento, por exemplo, um ZEI, se sair um condomínio, ela vai depender de um licenciamento ambiental. Isso vai ser analisado no licenciamento ambiental. Vai ser analisado caso a caso, terreno por terreno, área por área. E a última da Patrícia, pede para uma correção aqui, né? Corrigir o artigo 36 da Lei de Uso e Ocupação. O nome do Programa Habitacional Federal não é mais Programa Minha Casa Verde e Amarela. Isso é uma correção simples. Obrigado pela contribuição, Patrícia. Uma última pergunta, não sei se vai ter mais. Existe algum projeto de melhoria, alargamento, calçamento da Avenida Paula Freitas? O distrito de São Cristóvão comporta 1/3 da população e há necessidade de melhoria. Como é de conhecimento, está na lei, também, tanto na antiga como na proposta, a parte de calçadas, após a execução no meio-fio, a calçada é responsabilidade do proprietário. Mas existe, sim, já projetos, por exemplo, para ser melhorada a ciclovia do São Sebastião, ter mais espaço tanto para pedestres como para ciclistas. Tem mais alguns questionamentos? Tem, não. Do Silvestre. No bairro Jardim Roseira, dentro da Zona ZR2, tem uma hidrografia e a ZRF1, acho que é. Qual a área de preservação? Eu vou abrir o mapa para ficar melhor ali para ver, Silvestre. Essa é a parte do Jardim Roseira. Onde tem essa parte aqui dos cursos d'água, essa já foi uma determinação ali do Ministério Público, a gente tem que acatar o mapa oficial do IAT, que são os locais onde tem os cursos d'água. Então, nesses cursos d'água, tem uma faixa não edificável de 30 metros para cada lado. Isso aqui pode sofrer alteração no futuro, por exemplo, se tiver projetos, por exemplo, para canalizar o curso d'água, ou então, como os cursos d'água são algo que se pode mudar, ele pode, por exemplo, é a natureza, né? Ele pode, por exemplo, estar passando por aqui e hoje ele deslocar um pouco. Isso também pode ser feito um trabalho de campo junto com o IAT e ser corrigido, essas áreas. Até porque esse mapa do IAT está numa escala 1 para 50 mil. Então, ele pode sofrer algumas alterações. Aqui, por exemplo, está 1 metro para o lado, 1 metro deslocado. Mas todo esse restante aqui do Jardim Roseira, como você falou, vai ser os R2, os R2 vai ser permitida a construção. Mais alguma questão? Tem, eu só peço para a gente não entrar em mérito, né, político, mas existe projeto, da gente depende de recursos.
Pessoal, tem alguém mais alguma pergunta, algum questionamento? Aproveitando, até esses questionamentos ali, até aproveitando ali da Patrícia, ali, aquele item que a gente vai conferir, até vou perguntar aqui para a doutora se é dessa forma que a gente procede, mas acredito aí para todos esses itens que a gente recebeu aqui para analisar e dar uma resposta, acho que um prazo de 1 semana. Tá bom? Tá ok. Não havendo mais questionamentos, então declaramos encerrada a presente audiência pública sobre o plano diretor do município de União da Vitória. Obrigado, ao uma boa noite presidente a todos. Rático, os nossos agradecimentos, estendo a todos os seus pares pelo uso e pela oportunidade. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, uma boa noite.